Olá, meus amigos, estamos aqui para a nossa aula de Direito. Temos como tema de hoje a doutrina jurídica. Conforme exposto lá no quadro, o tema de hoje então a ser trabalhado é a doutrina e veremos os subtópicos ali apresentados então. O primeiro, o direito científico, trabalharemos então este primeiro subtópico. Então a doutrina, ou chamado aí também de direito científico, ela vai se compor dos estudos e as teorias que vão sendo construídas, desenvolvidas pelos juristas. E tem o objetivo então de interpretar, de sistematizar todo o direito, sejam as normas vigentes, sejam os institutos jurídicos e analisando os diversos momentos históricos então, como num todo. Então, o cientista do direito, o operador de direito, os pesquisadores então do direito, eles são movidos então por esse espírito aí de pesquisa, de investigação, tá? Por isso que eu tenho motivado tanto os alunos aí em sala de aula a desde o início, desde o primeiro semestre aí, já trabalhar com leitura, com pesquisa já no âmbito científico, para que nós possamos já ir nos aperfeiçoando, ir aprimorando o nosso conhecimento científico e, consequentemente, nos tornarmos também aí pesquisadores no âmbito do direito, podendo aí, quem sabe, futuramente aí participar aí na construção de toda a doutrina no que se refere ao direito. E aí, o jurista, aqueles que vão então articular dessa forma aí a doutrina, se tornar um pesquisador, precisam então apresentar algumas qualidades, desenvolver algumas qualidades. Quais seriam? Primeiro, a independência. Nós temos que ser independentes. Um doutrinador, um pesquisador precisa então ser independente, ou seja, ele deve ser livre para poder escrever, desenvolver, realizar então de forma imparcial o seu trabalho, a sua escrita. Depois tem que ter autoridade científica, ou seja, para que nós tenhamos, para que qualquer pessoa aí venha adquirir autoridade científica, a mesma precisa se embasar então em conhecimentos científicos, não conhecimentos superficiais, coisas que nós vimos em qualquer leitura que a gente pesquisa na internet. Não, o conhecimento precisa ser então sólido, um conhecimento fundamentado em pessoas que já escreveram e já desenvolveram trabalhos de alto nível, de alta qualidade. Então nós precisamos ter essa autoridade, que se dá somente pelo meio jurídico, onde nós vamos desenvolvendo aí também o nosso senso jurídico. Ou seja, essa espontânea, assim, é uma espontaneidade de poder falar sobre algo, mas fundamentado em algo realmente que tenha um caráter científico. E depois o terceira qualidade é ter responsabilidade, ou seja, é ter compromisso com aquilo que nós estamos aí pesquisando, desenvolvendo ou escrevendo. Tá? Então, antigamente, não havia a forma escrita como nós temos hoje, né? Toda a imprensa, todo o material que nós temos hoje. E aí as normas, elas eram divulgadas, na maioria das vezes, apenas de forma oral. O direito ele se construía, então, de forma oral. E aí produziam-se versos, produziam-se, para que pudesse facilitar a memorização, o conhecimento das pessoas em relação às normas, muitas vezes era feito em forma de verso, algumas normas. E eram assim que eram passados, então, os ensinamentos. A doutrina, então, jurídica, ela é considerada por parte assim, da sociedade como um fator de organização da sociedade como num todo. Então, a doutrina ela vem a colaborar, contribuir na organização social. Para alguns, porém, o jurista, principalmente na linha marxista, no pensamento marxista, o jurista ele seria alguém que simplesmente iria proteger o interesse de alguma classe dominante. Sendo assim, então, o direito ele seria apenas uma expressão ideológica. E aí o jurista caberia, então, simplesmente interpretar, mas na verdade defender aquilo que determinada ideologia apresenta ou apresentaria em uma determinada sociedade. A doutrina apresenta, no nosso outro tópico ali, no número 2, as suas funções. Ela tem, então, a doutrina em si, algumas funções. Ou seja, essas atividades, então, que são desenvolvidas pelos juristas, ela apresenta 3 direções. Na formação das leis, no processo de interpretação do direito e depois na crítica aos institutos que já são existentes, que estão em vigência. Então vejam, formação da lei, a interpretação do direito,
e depois a crítica. Essas seriam as funções então da doutrina. Vamos lá, para a atividade criadora, que seria então a elaboração. O direito ele vai evoluindo, sendo criado a partir de novos princípios e de novas formas também, novas regras. Então a doutrina que introduz, que apresenta, é ela quem apresenta então os novos conceitos, as novas teorias, tudo isso vai se desenvolvendo a partir dos doutrinadores. Tudo isso nós estamos falando dentro do mundo jurídico, mas acontece também em outros aspectos, em outros setores, tá? Então a ciência do direito, ela faz parte, ela pertence, ela tem o sentido, o objetivo de impelir teorias e interpretações além da verdade. Então a ciência do direito, ela busca isso, apresentar então a própria verdade, né? Desvendar a própria verdade. E através então da doutrina vão se criando, vão se elaborando, vão se construindo então novas ideias, novas ideologias e consequentemente novas leis dentro do mundo jurídico, tá? Então essa seria a atividade criadora. Depois nós temos ainda como a segunda função, seria a função prática da doutrina. Quando se desenvolve então os estudos sobre o direito positivo, os juristas eles têm então uma grande quantidade, né, de normas jurídicas que são apresentadas. E aí é necessário desenvolver um trabalho assim de sistematização, ou seja, de organização, normalmente que são feito em forma de códigos. Código do consumidor, código civil, código penal e assim por diante. Então é tudo geralmente quando se dá no direito positivo, o sistema ele é então construído dessa forma, por meio de códigos. Isso permite então a seleção de normas que irão compor ali o ordenamento jurídico, consequentemente o conhecimento também. Então, quando é sistematizado o direito, desenvolve-se então o trabalho de interpretar, de revelar o direito, dar um sentido e um alcance às normas jurídicas então existentes. O resultado então desse trabalho, ele é útil para todo mundo na vida do direito, seja o profissional que trabalha com o direito, seja com o cidadão comum que vai ser o destinatário final daquelas normas. Então essa é a função prática da doutrina, dar um caráter de utilidade a todo o sistema, todo o ordenamento jurídico. A terceira função, nós temos uma atividade crítica. A doutrina, então, ela é responsável por ela mesma apresentar. Assim como ela ajuda na elaboração, ela também vai colaborar, contribuir na criticidade. Ou seja, a doutrina, a partir de posições doutrinárias, muitas vezes diversas, eu várias vezes em sala-aula apresentei isso, existe uma teoria, uma corrente que diz A, mas existe a outra teoria que às vezes diz B, que é completamente contrária àquela primeira. E aí, com o passar do tempo, às vezes acaba aparecendo, sendo construída uma outra teoria, uma outra visão doutrinária, letra C, por exemplo, que não é nem A e nem B, mas apresenta um meio termo, buscando um equilíbrio naquela construção doutrinária. Talvez de forma mais adequada, talvez não, e assim por diante. Isso vai depender da sociedade, do momento histórico atual. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a partir da própria crítica que a doutrina vai construindo, isso vai então tendo muita importância, muita relevância, sendo relevante para o direito como um todo. Então, nesse contraste de opiniões, surgindo correntes, debates de ideias, muitas vezes diversas, isso é o que faz então o desenvolvimento, o crescimento, o aperfeiçoamento aí do próprio direito. Então essas seriam as funções da doutrina. Aí nós temos o nosso terceiro ponto, a influência da doutrina. A influência da doutrina, qual seria então a influência? Até onde a doutrina influencia dentro do mundo jurídico? Então vamos lá. A doutrina, ela se desenvolve apenas no plano teórico. A doutrina ela vai se desenvolvendo no plano teórico, oferecendo então subsídios, seja para o legislador na hora de construir, então de elaborar uma determinada lei. Esse seria nós vimos aí uma das funções. Então, a doutrina ela influencia como num todo, em todo, na verdade, a construção do direito, principalmente na elaboração ali que nós vimos. Tem um livro dos Romanos, que ele, chamado Digesto, foi se formado então pelas várias lições que já haviam daqueles juristas famosos
que habitavam lá, que existiram em Roma. E aí criou-se então esse livro, né, doutrinário ali, com o intuito então de formar o direito, de contribuir com o direito, baseado então já em lições anteriores que foram apresentados. Durante a Idade Média também, ali no âmbito já universitário, a doutrina criava-se um direito chamado direito modelo. E aí isso também foram aproveitado pelos legisladores no decorrer de toda a história. Na França, quando foi criado lá o Código de Napoleão, também houve a elaboração das leis do Código, baseado então em doutrinas que já haviam sido construídas anteriormente. Então sempre a doutrina tende a influenciar diretamente na construção aí, na formação do direito. Então a ciência do direito, que é, né, a doutrina então, ela exerce influência, além do direito positivo, muitas vezes também sobre os costumes que nós estudamos há tempo atrás. E aí isso se faz tanto, como eu disse, quando o direito então ele está positivado ou não. A formação de normas costumeiras relativas a negócios jurídicos normalmente decorre então de vários aconselhamentos de juristas. O que isso quer dizer? Pessoal, quando se vai, né, analisar sociedades que vivem ou que viviam em determinada época, determinado momento, se analisa e percebe-se então que mesmo sociedades onde algumas leis não estão positivadas, onde a sociedade ela é regida por costumes, aqueles costumes que se formaram, eles não foram simplesmente criados de repente do nada. Muitas vezes passou pelo critério de avaliação de pessoas ligadas ao direito para ver se aquele determinado costume, se aquele negócio, vamos assim dizer, seria adequado, seria válido, seria razoável para aquela sociedade ou não. Então, mesmo sendo aí um costume, muitas vezes isso foi feito aí uma avaliação para ver se deveria ser vivenciado ou prevalecido dentro de determinada sociedade ou não. Então isso quer dizer que a doutrina também influencia no direito quando ele se dá por meio do costume. E aí temos alguns exemplos aqui de onde os juristas então eles influenciaram também dentro de uma sociedade relacionada aos costumes, sociedades que viviam mais costumes do que o direito positivado em si. Então a verdadeira cultura, ela tem por fundamento sólido o conhecimento doutrinário. Então a construção de uma sociedade, ela se torna então mais adequada, o direito se aperfeiçoa mais, ele consegue talvez atingir mais as suas finalidades, os seus objetivos, quando ele está fundamentado também em uma boa doutrina, um conhecimento sólido daqueles que já viveram anteriormente ou daqueles que estão vivendo e estão escrevendo a respeito de algo. Depois nós temos a doutrina como uma fonte indireta do direito. A doutrina, então, ela não é uma fonte direta, mas ela é considerada, então, uma fonte indireta do direito. Por quê? Porque ela favorece, ela contribui para o trabalho do legislador e assume, então, essa condição de fonte indireta. Ela não é uma fonte formal, porque ela não constitui uma estrutura de poder, mas é indispensável aí para a formação do direito. Nós temos alguns pareceres aí, de René Davy, que ele vai dizer: quem quer ser realista e ter uma visão mais ampla, em nosso juízo mais exata do direito, haverá de reconhecer que a doutrina constitui, todavia, como no passado, uma fonte muito importante e viva do mesmo. Então, para esse cientista aí francês, a doutrina não é fonte formal de direito, não é uma fonte direta, mas acaba sendo aí uma fonte indireta, também chamada de fonte mediata. Savigny vai também escrever dizendo que, para isso, em relação à fonte, dela ser fonte ou não de direito, ela precisa então, a doutrina, para que ela seja considerada aí uma fonte de direito, ela precisa ter alta reputação e sabedoria dos juristas que a escreveram, convergência de opiniões, essa discussão, então, esse debate de ideias, de opiniões, e sendo nova, ela deve, então, corresponder à espera de um longo tempo do povo. Então, ela tem que trazer essa expectativa daquilo que o povo, então, espera. Seriam esse, então, em relação
a doutrina como fonte, sendo então fonte indireta. Pois nós temos nosso outro tópico, número 5, o argumento da autoridade. Esse argumento de autoridade é a citação, quando a gente, algum jurista, então, ele utiliza da autoridade de algum doutrinador, de alguém que já tenha um conhecimento amplo, que escreveu, que tenha fundamentado aí toda a sua teoria. Então, o jurista ele vai utilizar-se desse argumento então de autoridade, mencionando uma outra pessoa. E aí hoje, muitos advogados, principalmente, quando vai atuar nos tribunais, acabam então empregando muito isso, utilizando-se de outras pessoas, de pessoas consagradas, renomadas aí no âmbito jurídico, para poder então fundamentar o seu argumento, poder validar então a sua tese, a sua argumentação. Isso daí a própria doutrina vai escrever a respeito disso, deve ser utilizado com um pouco de ponderação. Eu não posso fundamentar toda a minha tese simplesmente em uma construção doutrinária existente. Tem que ser usado então com um certo equilíbrio, com uma certa razoabilidade, com ponderação. Então, nós precisamos então utilizar da norma jurídica, certo? Principalmente da lei que prevê determinado direito e consequentemente, quais seriam as finalidades daí a serem atingidas e de uma forma ali razoável, apresentarmos então esse nosso argumento de autoridade fundamentado então em algum doutrinador, em alguma construção doutrinária, tá? Sem exceder então muito em relação a isso. Então esse argumento de autoridade, ele é válido, é muito útil no direito, o advogado principalmente pode e deve utilizá-lo, o seu fundamento, fundamentar a sua tese em alguma doutrina, em alguma construção doutrinária, mas não pode ser somente em cima disso. O principal fundamento deve ser sempre a lei, tá? A gente deve sempre levar em consideração a lei. Essa citação doutrinária, um fundamento doutrinário, seria apenas então uma complementação. Isso também serve também para os próprios magistrados e por todos os operadores do direito, tá? Não só para o advogado. Quando nós vamos então fundamentar algo, apresentar alguma convicção, debater sobre algo, então a doutrina ela deve ser utilizada de forma então ponderada, tá? Depois, o valor da doutrina no passado, nosso ponto ali número 6. Qual é o valor da doutrina no passado? Essa opinião aí exerceu-se um papel muito amplo no passado. Apresentava-se então construções doutrinárias de forma muito ampla. Como o direito ele não estava ao alcance de todos, então muitas vezes quem zelava pelo próprio ordenamento jurídico eram geralmente uma determinada classe. E aí havia antigamente esse vínculo entre o Estado, entre a igreja, entre os sacerdotes e outros mandatários, representantes dos seus deuses, depender de cada religião. Então, muitas vezes isso ficava ali nas mãos de poucas pessoas. Poucos tinham conhecimento jurídico, do ordenamento jurídico e assim por diante. Somente mais tarde, quando a lei passa então a ser interpretada, a ser apresentada de uma maneira mais ampla daí, com o progresso aí da sociedade, do direito, é que outras pessoas, ou todos ali, acabam tendo um conhecimento e tendo possibilidades aí de terem as leis ali interpretadas, tá? Mas isso demorou então um tempo, até a evolução aí do direito. Então a doutrina, ela nesse período, ela ainda tinha uma relevância muito grande, muito ampla em todo o ordenamento. E aí foi utilizada durante um período como fonte formal do direito, ou seja, fonte que era uma condição, aliás, de fonte formal. Ela chegou a ser utilizada ali em várias sociedades. Nós temos, como eu citei ali, em Roma, temos o imperador Tibério, jurisconsultos ali que eram chamados ali de prudentes ou também juriprudentes no ano ali de 42 a.C. Então, todas essas construções ali que eram elaboradas
todas as leis que eram editadas, promulgadas no passado, eram muito mesmo fundamentadas, principalmente através dos escritos mais antigos aí de toda a doutrina existente ali na época. Tá? Nós temos aí Imperador Tibério como exemplo, Imperador Teodósio e vários outros ali escritores da época, Gaio, Papiniano, Ulpiano, Modestino, nós já pegamos até algumas citações deles em aulas anteriores. Então toda a construção do direito se deu a partir e juntamente com a doutrina. Tá? Então, a julgar questões em alguns momentos ali da história que envolvesse determinado assunto, eles julgavam de acordo com o que tal doutrinador pensava na época, ou fulano ou ciclano. Então tudo era em volta de toda a doutrina que havia sido desenvolvida no passado. Então tinha um valor assim muito grande, era utilizado de uma forma realmente muito ampla. Isso ocorreu na França, ocorreu na Espanha, ocorreu em vários países. E aí, no século XI e século XIII, pela escola aqui de glosadores, serve como referência. Então, essa escola também vai utilizar todos, né, a doutrina como de uma forma geral e ampla, vai utilizar assim todo o intelectual que foi desenvolvido no passado pelos doutrinadores. Então eles fizeram um aprofundamento, vamos assim dizer, nesse período aqui, nessa escola, e aí pegaram então grande parte da doutrina, tudo aquilo que era escrito antigamente, que fundamentavam, que explicavam, que solucionavam alguns problemas, alguns conflitos, e aí foi utilizado na construção aí do próprio direito durante esse período. Tá? Então tudo isso teve uma influência muito grande no passado, e aí, dando sequência ali no nosso último ponto, continua ainda influenciando no presente. Hoje, a doutrina, no caso, ela não vai simplesmente servir só para interpretar o direito, para interpretar a lei. Como nós vimos, elas muitas vezes elaboram, elas criticam, elas participam do direito como um todo. E aí, a produção científica, né, dos jurisconsultos ali, ela vai se desenvolvendo no sentido de construir também novos institutos legais. Então, a partir do momento que eu tenho hoje alguma determinada lei, tenho um ordenamento jurídico, e a doutrina começa a discutir, começa a interpretar, começa a argumentar sobre determinado assunto, isso possibilita que futuramente venham a ser elaborados, então, novos institutos de acordo com o desejo daquela sociedade, com o anseio, com a necessidade daquela sociedade. Isso vai orientar, então, como eu disse, advogados, magistrados, os próprios legisladores e a sociedade como um todo, todos que participam, então, aí do ordenamento jurídico. E aí nós temos alguns métodos que se desenvolvem na formação da doutrina, nessa construção doutrinária, e aí temos os códigos hoje, a elaboração dos códigos. Então tudo isso se dá por meio da doutrina. Nós temos alguns sistemas aí, no Brasil principalmente, outros países também dessa forma, mas alguns utilizando às vezes mais um método, em outros países outro método, mas no nosso país nós temos hoje praticamente 4 métodos que a doutrina acaba desenvolvendo aí as suas teorias. Nós temos pela análise do próprio instituto jurídico, ou seja, nós temos as leis, onde existe alguns então que apresentam então obras explicando o que quer dizer a lei, né, do Código Civil, por exemplo. E aí eu tenho lá o Código Civil comentado, e aí vai explicar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 10º e assim por diante, explicando todas aquelas leis dentro ali do ordenamento jurídico. Depois eu tenho o comentário, tenho esse então comentário de artigos de lei, o próprio comentário do artigo de lei. Daí nós temos a análise dos institutos jurídicos, do próprio instituto jurídico por si. Depois nós temos os verbetes, que são mais um resumo ali do que significa, né, uma forma mais simplificada, vamos assim dizer, de apresentar toda a legislação ali, que tem alguma utilidade ali mais prática, talvez, um acesso mais simples e mais direto em determinado assunto. E nós temos os comentários relacionados aos acórdãos dos tribunais.
Então nós temos alguns acórdãos, algumas decisões, nós já vimos o que são aí os acórdãos, a jurisprudência que é formada aí nos tribunais, as decisões dos tribunais, e aí a partir desses acórdãos nós temos também a discussão aí doutrinária referente a isso. Então seriam esses 4 métodos. A análise do próprio instituto jurídico, o que vem a ser então determinado instituto jurídico, depois o comentário do artigo da lei, a própria lei, essa análise de cada artigo, e depois os verbetes e os comentários então dos acórdãos. Praticamente são essas as 4 construções, os 4 métodos aí de doutrina que nós temos aí, as obras científicas mais utilizadas no nosso ordenamento jurídico. O método, todos os métodos eles contribuem, eles são úteis, são necessários, mas aí o que precisa então ser mais valorizado talvez aí em relação a isso, são principalmente as que abordam aí os institutos jurídicos e os comentários em relação ao próprio artigo de lei, as definições de leis que trazem um aprofundamento. Porém, os verbetes, eles também acabam tendo a sua utilidade, como eu disse, imediata e prática, às vezes de forma mais simples e direta, e os acórdãos dos tribunais permitem, então, ao operador do direito conhecer qual o caminho que está sendo direcionado, então, determinada lei, determinado caso concreto, determinada situação, aí pode revelar o direito de uma forma também aí mais prática. Então, como eu disse, todos os métodos apresentam aí a sua contribuição, a sua colaboração, não existe um mais importante do que o outro, mas quando a gente analisa aí todos eles de uma forma em conjunto, acabam sendo úteis aí no nosso dia a dia, principalmente no que se refere então à interpretação, ao conhecimento aí da lei, consequentemente aí do direito como um todo. Então seria isso, pessoal, nossa aula de hoje. Nós continuamos na próxima semana então. Até mais!